Jó, capítulo 42, abram aí comigo. Jó 42, versículo 16 e 17. Jó 42, 16, diz assim: Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os seus descendentes dele, e os descendentes dele até a quarta geração. Versículo 17. E então morreu em idade muito avançada. Eu vou ler de novo, põe de novo o 16. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Depois disso, o quê? A gente vai falar, né? Viu seus filhos e os seus descendentes, e os descendentes deles, até a quarta geração. E então morreu em idade muito avançada. Você conhece a história de Jó? Jó é conhecido até por aqueles que não frequentam a igreja, né? Ele é conhecido. E entendam, Jó teve uma vida diante de Deus, mas durante algum tempo ele foi provado pelo Senhor, houve a necessidade, Deus quis, e Deus é soberano, né? Deus sabe todas as coisas. Agora, sempre digo, né, as verdades de Deus Deus é bom, para começar, e a outra verdade é que tudo vem para o nosso bem. Então, são duas verdades que nós não devemos questionar. Então, o que aconteceu com ele foi necessário e Deus permitiu, né? Como muitas vezes acontece conosco. Só que acontece que nós temos uma impressão, né, errada muitas vezes sobre o livro de Jó. Algumas pessoas, não vou ler não, que eu vou ficar deprimido. Na verdade, você precisa ler para entender que muitas vezes nós passamos por problemas. Não tão intensos como o de Jó, mas passamos por problemas. E aí, tem um provérbio, sim, antes de eu citar aqui essa mensagem, ela é inspirada, né, no bispo Tito Oscar, que pregou lá para o conselho. Então, eu me inspirei nela, mudei alguma coisa, mas a inspiração foi numa mensagem do bispo Tito ao conselho de pastores, tá? Então, dito isso, ele trouxe um provérbio do século XIX que diz assim: o pássaro com uma asa quebrada nunca mais voará tão alto. Esse era o provérbio. Tá? E aí nós entendemos, né, pelo autor do provérbio, que não há chance nunca mais de voar como voava antes o pássaro que teve a sua asa quebrada. E aí, se você comparar com essa expressão, né, asa quebrada, com as coisas que nós vivemos, com as nossas atividades, com aquilo que nós vivemos, aquelas coisas que não são boas e acontecem conosco, e aí você, com certeza, tem várias coisas hoje que, de formas diferentes, podem afetar você, né? E você pode pensar que nós temos asas quebradas por causa disso. Nas finanças, nas emoções, no trabalho, na família. Tá certo? Você sente com uma asa quebrada? Não está certo, não. Eu nem deixei você responder. Não está certo, não. Essas coisas não podem fazer com que o nosso sentimento fique para baixo. Nada do que está acontecendo de ruim hoje com você deveria deixar você com esse sentimento de derrota. Nada. Nada que você tenha, inclusive, errado. Você precisa se consertar. Se você fez algo errado e isso está trazendo sentimento para você, você se conserta com Deus. Todos têm a chance de se consertar com Deus. Todos. Né? Eu costumo dizer, o bandido, o matador de homens, ele vai ter a chance de se consertar com Deus. Não há um que não consiga atingir o amor que Deus tem pelo ser humano. Né? E até por isso, depois a gente vai citar, mas até por isso Jesus sofreu, para que a gente tivesse em cima desse sofrimento a nossa legalidade para ser perdoado. Então, entenda, né? Isso não é um sentimento correto. Porque quem dá as asas para nós é Deus. Deus nos dá as asas para nós podermos voar. Em Isaías
Isaías 40:31, diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor, esperam no Senhor, é difícil. Quando nós estamos com o sentimento de que a nossa asa está quebrada, e aí eu não vou fazer mais nada, eu não vou conseguir fazer alguma coisa em relação a alguma coisa da minha família, uma coisa das finanças. Quando nós temos esse sentimento, a gente quase nunca não consegue, ou quase sempre, perdão, não consegue esperar no Senhor. Né? Quase sempre nós somos derrotados porque não conseguimos esperar no Senhor. Então, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu quero que você preste atenção no seguinte: esse texto, que é de um profeta chamado Isaías, ele exclui alguém da terra? Agora eu queria que você respondesse. 3 pessoas respondem. Não exclui. Ele exclui alguma situação? Mais alto, por favor. Então, por que nós fazemos isso conosco? Por que a gente não reage? Por que a gente pensa, né, que já era, não vou fazer mais nada, essa situação está perdida. Eu fui no médico quarta-feira? Quinta-feira? No dia da semana, minha esposa está tão ruim como eu, né? Um dia da semana, eu fui no médico. Entre terça e sexta, eu fui no médico. Aumentei o período. Indo lá, eu fui por outro motivo, não foi pelo motivo da minha artrose, foi por outro motivo. Estou tomando um monte de remédios, né? A idade do condor, né? Então, eu tive bursite, não sei o quê, deixa para lá. Então, aí eu fui no médico. E aí ele me deu um monte de remédio, eu aproveitei que ele era ortopedista. E aí eu fui na pergunta uma por uma, né? Para ir chegando onde eu queria, né? O senhor faz também operação de artrose, botando, né, aquele maquinário aí dentro da pessoa? Aí ele falou: faço. E quanto tempo, em média, demora para vir a autorização? Gente, quando ele falou 2 meses. Eu já estou há uns 6 esperando. Há uns 6 meses. E dói. Ontem eu fui a um casamento e eu tive que dar uma disfarçada, né, para não mancar, porque eu fico em evidência, né? Então é terrível. Você sobe, você desce, está todo mundo olhando para você. E aí, aliás, desceu, eu deixei bastante tempo o pessoal sair, depois eu saí, né? Mas fica evidente, né? E sabe, eu espero em Deus. Sabe o que eu espero em Deus? O que vocês acham que eu espero em Deus? A cura. A cura. Se tiver que atrasar, e eu penso nisso, por que está atrasando? Talvez para eu ser curado, não sei. Mas eu peço para Deus, todas as vezes que a gente faz o jejum aqui, eu peço oração para que eu seja curado dessa artrose na cabeça do fêmur, né? Então, eu quero que você entenda, esperar no Senhor às vezes é difícil, e às vezes é a solução. E a gente tem um sentimento ruim com as coisas que nos acontecem, a gente acaba exagerando, porque isso não deveria quebrar as nossas asas. Deveria ser um sentimento, mas não o suficiente para quebrar as asas. Nenhuma das duas, porque com uma só você não voa. Então, quando você faz um drama muito grande, entenda, quando você faz um drama muito grande em cima de algo na sua vida, você acaba anulado. Você não consegue voar. E o que nós precisamos não é deixar de voar. O que nós precisamos é esperar no Senhor. É isso que está escrito no versículo. E a gente tem que entender que a bênção, né? Muitas músicas falam, as pessoas repetem, mas às vezes repetem sem a devida fé. Mas você precisa entender que a sua bênção vai chegar.
A bênção sempre vai chegar. Será que é a bênção que eu quero? Talvez não. Talvez a bênção seja amanhã, vira o resultado, ó, pode fazer a operação. Pode ser isso. Ou não, ou outra coisa. Mas, ou a cura, né? Então entenda que muitas vezes, erradamente, a gente deixa de voar por algo que nos afetou. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, você sabe, ou na sua vida, ou na vida de alguém que está como se estivesse com uma asa quebrada, como se estivesse anulado. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Nós somos filhos de Deus, Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. Então, o problema não está nem em Deus, nem na situação, o problema está em nós. Porque nós não estamos sabendo como viver. Não é fácil viver. Não é fácil. Acho que era fácil para Jesus, para os discípulos de Jesus. Eles não tinham conforto. Eles tinham muito sacrifício. Eles eram muito sacrificados. E isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é o que o ser humano quer. Mas ele vai passar. A maioria de nós, eu tinha um pastor que dizia, eu falava assim, arreda Satanás, não falava disso não. Mas ele dizia, não, o sofrimento tem que vir. Eu falei, não, eu só preciso sofrer o necessário, não tem é como se ele tivesse resignado, né, a sofrer o tempo todo. Não, nem Jó sofreu o tempo todo. Então, você vai passar por coisas que você vai ter que superar, são obstáculos que você precisa superar. Mas isso não quer dizer que não foi Deus que permitiu, para começar. Se a sua vida é entregue ao Senhor, está nas mãos do Senhor, tudo que lhe acontece é para o seu bem. E tudo está no controle de Deus. O problema é, nossa cabeça, não é nem o coração. O coração tem as emoções, você pode estar... Entenda, você pode estar mal porque algo está acontecendo. Aí você vem para a cabeça e pede ao Senhor para que você tenha fé. Pede ao Senhor para você sair daquela situação. E aí a palavra de Deus diz que todas as coisas ruins provêm do coração. Ele é a origem de todo mal. Então nós precisamos preservar de tudo. Conserva o teu coração. Então, nós precisamos entender, aí eu estava numa discussão, não lembro nem quem era, discussão não, uma conversa, né, sobre fé racional. Lembrei onde eu estava, mas não lembrei as pessoas. A fé, lembrei agora, já fiz um link aqui na minha cabeça. A fé, ela tem que ser racional no ponto de você entendê-la racionalmente, aplicá-la até com as emoções. Mas a gente precisa entender. E se você entender que tudo provém, por isso eu estou para fazer isso, eu não fiz ainda, uma lista das verdades. Aí você fica com essa lista na mão, aí puxa lá, essa aqui que combina com o que eu estou vivendo. Tudo provém para o bem daqueles que amam a Deus. Existem outras verdades, mas essa é para essa situação. Então, às vezes a gente pensa assim, todas as portas, todas as oportunidades estão fechadas. A gente se sente como elas estivessem fechadas. E aí a gente sente angústia, medo de atravessar aquele período ruim, né? E a gente não pode sentir assim. Mesmo que seja um caso grave, isso não pode lhe impedir de voar. Eu vou começar a pregação de novo, que poucas pessoas entenderam. Mesmo que seja um caso grave, nada pode impedir você de voar. E aí, quando a gente associa voar, a pessoa pensa assim, em bênçãos mirabolantes. Não, voar com o Senhor. Ir ao Senhor, buscar a presença do Senhor. O voar não são só as coisas maiores, não. São todas as coisas. Então nós precisamos não deixar que essas coisas nos impeçam, quebrem nossa asa. Não pode acontecer isso, né? E aí, quando nós estivermos passando por um período ruim,
Nós temos que ler a palavra, entender a palavra, porque nós lemos na palavra sobre pessoas, algumas pessoas, não é só Jó, que tiveram essa mesma sensação de asas quebradas, né? Abraão, por exemplo, ele mentiu. Imagina um homem que está cara a cara com Deus. Ele passou por uma situação, ele se viu em perigo e ele mente sobre a sua esposa, ou oculta. Se alguém lhe pergunta algo, você não é obrigado a falar para as pessoas o que você está passando, o que você pensa, você não é obrigado. Mas ao ser perguntado, muito diretamente, se você não fala, você está ocultando. Se você está ocultando, você está mentindo. Entenda. Ocultar algo, quando alguém lhe perguntou algo muito direto, nós estamos mentindo. E ele fez isso. Por quê? Porque ela realmente era irmã dele, né? Mas naquela época podia casar, né, com o irmão, mas ao mesmo tempo ela era esposa e ele ocultou essa segunda parte. Mas imagina um homem que estava cara a cara com Deus, ele com certeza sabe o que ele fez. Porque o nosso coração e a nossa mente mostram quando nós estamos fazendo alguma coisa errada, né? E aí ele passou por isso. Ele mentiu. Mentir é como se você estivesse mutilando o seu caráter. Quando você mente, você está mutilando o seu caráter. Então, mentir. O Abraão fez isso. Jacó, desde o nascimento, ele já começou sendo um enganador, né? Porque Jacó, a tradução é o enganador, né? Por isso Deus trocou o nome dele. E aí, desde o nascimento ele já começa mal. Depois ele entra em conluio com a sua mãe e mentem para o seu pai, para receber a bênção. Detalhe, olha para mim todo mundo. Qual era a solução para Jacó? O pai dele estava morrendo, já estava para passar a bênção. Qual era a solução para Jacó? Esperar no Senhor. O que poderia ter acontecido? Ah, pastor, não, senão Esaú ia receber a bênção. Não foi Deus que falou que ia dar bênção para Jacó? Então não, ele tinha que esperar. Sei lá, ia cair a tenda na cabeça dele, ele morria. Eu não sei o que Deus ia fazer. Mas o problema é esperar. Abraão não esperou. Sempre, olha só, sempre que a gente faz alguma coisa errada, é porque a gente não espera no Senhor. E agora, você pode também, agora eu tô inferindo, né? Não é isso, mas eu estou inferindo, que isso pode estar significando também esperar como esperança. Eu tenho esperança no Senhor. Presta atenção. Eu espero no Senhor e Esaú não vai receber a bênção, vai ser Jacó. E Abraão, se ele esperasse no Senhor, o que ia acontecer é que alguma coisa ia acontecer e aquele homem que queria tomar a esposa dele, não iria fazer isso. Mas, né, então as pessoas muitas vezes antecipam as coisas e fazem errado. A solução é esperar no Senhor. A solução é esperar no Senhor. E todos eles foram abençoados, né? Depois eles se arrependeram e foram abençoados. Moisés, aí não dava mais para esperar no Senhor. Ele matou. Ele foi reativo, né? Ele matou o egípcio. Mas a solução não era aquela. Só para você me entender, olha para mim agora. Deus precisa da nossa ajuda para qualquer coisa. Vocês entendem que é só esperar? Não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, e nem estou dizendo que eu estou esperando, né, em todas as coisas. Eu também cometo esse erro. Também cometo, mas a gente precisa entender. Deus pode fazer todas as coisas, né? Eu ia fazer uma brincadeira, mas estou me segurando aqui. Eu já pensei 2 vezes em fazer brincadeira. Eu estou esperando por algo, não vou fazer brincadeira. Não precisa fazer assim com a cabeça. Mas, sabe, esperar no Senhor é algo difícil.
Mas em todas as coisas nós precisamos ter a esperança de que Ele vai fazer algo. E em todas as coisas eu quero que você entenda, o não esperar é falta de fé. É difícil esperar, principalmente para quem é reativo, né, impulsivo. Em muitas coisas eu sou impulsivo, em outras não, mas em algumas coisas eu sou. Né? E é difícil. E às vezes a gente comete erros por causa disso. Né? Então, e olha, você pode ter aprovação em 99,9% da sua vida. Né? E 0,01 você não espera no Senhor, comete um erro, e esse erro tem consequências. E, por exemplo, um homem de Deus que confiou foi Elias. Depois ele estava fugindo da Jezabel. Como assim? Elias tinha feito uma coisa, né? Deus fez, pela palavra que Elias deu, né? Desceu, pediu para Deus, desceu fogo do céu. Gente, desceu o fogo do céu. E matou só quem precisava ser morto. E logo depois ele estava fugindo, ele estava se escondendo. Então, nós precisamos, ao invés de deixar que uma coisa na nossa vida quebre a nossa asa, nós continuamos andando com a asa, com as duas asas, continuamos voando. E mesmo com aquele problema, a gente vai conseguir voar se a gente esperar no Senhor, se a gente tiver confiança em Deus. E aí Deus vai fazer. Se nós nos anteciparmos, a asa pode quebrar e você nunca mais voar. Você pode desaprender de voar. Quantas pessoas têm traumas, algum trauma que aconteceu na igreja, né? E pode ser aqui, pode ser em outra, né? Nós não estamos isentos disso. E aí, sabe, você leva aquele negócio para o resto da sua vida. Aquilo vira uma mancha, uma mácula. Você tem que se livrar disso. Porque isso pode estar te impedindo de voar. Entende? Esses homens que eu citei, eles todos depois, eles se reconciliaram, eles fizeram o que tinham que fazer. Todos eles voltaram a voar. Essas coisas não quebraram as asas deles. Mas quantos amigos nossos que tiveram decepções, depois a decepção é tão grande que eles não conseguem mais voar. A decepção fica muito forte. Né? Se eu não fosse no médico, né? Eu não lembro, um era bursite, você não leu nada do que ele falou não, né? Um ombro eu tenho bursite com alguma coisa, no outro ombro eu só tenho alguma coisa. Mas os dois estão ruins, né? Os dois estão ruins, né? Ele fez um teste, botou a minha mão para trás, mandou eu levantar e tal, e eu fiquei com um receio, porque eu já tive um tendão cortado. Você pode olhar para mim, você não vai acreditar, mas eu já joguei vôlei, né? Então, ir jogando vôlei, em algum momento, em alguma hora, eu saquei, não foi cortado, porque o cortado é uma vez só, de vez em quando, mas eu sacava, né? E aí eu sacava, e de repente eu saquei forte, e eu sentia a dor aqui, né? Só que não estava aqui cortado, estava aqui em cima. O médico puxou e operou, né? Botou o tendão no lugar. E a dor estava próxima, eu falei, meu Deus do céu, nos dois braços, mas eu no máximo eu carrego um peso aqui na igreja, mas não dá para isso e tal. Não era, mas aquilo me afetou. Às vezes a gente fica com marcas na nossa vida. Coisas que alguém falou e você nunca mais esquece aquilo que foi falado, e também acontece comigo, né? E a gente fica com cicatrizes, né? Aquilo nos lembra e nos sufoca e nos limita, e a gente não pode deixar a qualidade da nossa vida espiritual cair por causa de coisas assim que nos marcaram. Deus, ele nos confiou um plano, uma vitória, uma história, e a gente não pode deixar que isso não aconteça, porque nós não estamos sabendo lidar com a situação. Essa é a questão. Sabemos ou não lidar com ela, e dependendo de como nós reagimos, nós vamos voltar a voar ou não.
Não era, nada é suficiente para a gente deixar de voar, porque as asas como águia, quem dá é o Senhor. A vida quem dá é o Senhor. Então, sabe, mas a gente não pode deixar que essas coisas venham a nos abalar a ponto de nós degradarmos, da gente não, de se sentir sufocado e muitas vezes abandonar a igreja. Não podemos deixar isso acontecer. E a personagem bíblica, né, que mais relata sofrimento é Jó. Né? Ele é que mais sofreu, né? Só que ele sofreu menos que Jesus. Está escrito, né, na Bíblia que Jesus sofreu mais do que qualquer um. Tá? Então, o maior sofrimento da face da terra foi Jesus que viveu. Tá? Mas Jó também enfrentou muito sofrimento. Ele era, por exemplo, considerado por Deus um homem íntegro. Ele era considerado pela sociedade em volta dele um homem íntegro, especial, justo, temente a Deus. Mas ele passou pelo que ele tinha que passar. E a última coisa que a gente pode imaginar seria ele ter a sua asa quebrada, né? Ele não conseguir chegar ao final. Nós não podemos, ele não aconteceu isso, né? Mas com a gente pode acontecer, porque a gente tem uma cabeça mais fraca que a dele. A questão é a fé racional. Nós precisamos entender quem é o nosso Deus, qual é o poder do nosso Deus. Temos que entender quem nós somos, qual é o nosso poder em cima, né, de Deus, ou seja, com Ele por trás, qual é o nosso poder? Nós temos que entender, principalmente, porque Deus não tem fraqueza, mas as nossas fraquezas. E aí, nesse papo, eu acho que eu citei isso, né? Ou em outro papo nessa semana, mas eu falei assim, anjo da guarda, eu não sei se existe. Existe um versículo na Bíblia que dá a entender que tem um anjo que nos acompanha. Não vou entrar nesse mérito. Mas aí, talvez por causa disso, tenham criado o anjo da guarda. Está escrito na Bíblia que você não tem que pedir nada para anjo. Os anjos são mandados pelo Senhor. Mas aí eu brinco, né? Falo assim, anjo da guarda eu não sei se tem. Mas demônio da guarda eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Quando você faz alguma coisa que não me agrada, e eu dou uma reação mínima, né? Você sabe que tem gente que estuda, né? Face, etc. A reação, olhou para cima, olhou para a diagonal, ele está mentindo. É incrível isso, né? Então, os demônios têm esse conhecimento. Eles sabem, eles vão fazer acontecer aquilo que você não gosta. Alguém vai falar ou fazer alguma coisa que você não gosta. E o que vai acontecer? Você vai reagir, e aí ele vai lá e anota e faz aquilo, sabe? Aquela pessoa que, por exemplo, eu já ouvi muito disso, né? Não foi só um exemplo, alguém que ia casar com a filha de alguém. Aí a sogra vai e faz um determinado pudim de leite. Acho que era esse o caso, inclusive. É conhecido esse troço entre nós, pelo menos. Pudim de leite. Aí a pessoa detesta pudim de leite, mas para agradar a sogra, e aí, tá bom? Tá muito bom. Aí toda vez que ele ia na casa da sogra, o que tinha de sobremesa? Pudim de leite. Ele casou, parece que já tinha 3 anos de casado, e continuava, quando ele ia nos domingos, ia na casa, pudim de leite. Até que um dia, não ele, mas a esposa, resolveu falar para a mãe, mãe, ele não gosta de pudim. Como assim? Sabe? Esse aí foi o demônio da guarda que falou assim, faz pudim de leite para ele, que ele adora. Estou dando só um exemplo, mas é real isso. Ele faz as pessoas fazerem aquilo que você não gosta, para você brigar com a pessoa. É isso. Se você tem algumas coisas assim na cabeça meio engessado, não, isso aqui eu não admito. Aí a pessoa vai e faz, você tem um ataque de nervos. Ou um piti, né? Um piti.
E aí vai degradando, sabe? A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode deixar isso acontecer. Todos nós estamos na mesma situação e podemos deixar isso acontecer. Mas às vezes isso vem a perturbar tanto que a gente, por exemplo, fica odiando alguém por alguma coisa que ela fez, e aí você sabe que você não pode odiar, você tem que amar, e aí você vai lá e abandona o Senhor. Primeiro abandona a igreja, depois abandona o Senhor. Porque na igreja, né, existe a necessidade de nós estarmos juntos. Existe a necessidade de você estar aqui hoje ouvindo coisas, né, que não é a mesma coisa você ouvir na live. Não é a mesma coisa. Né? E o convívio com o seu irmão, o Espírito que está em nós, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, aí eu estarei. E tem uma série de motivos para você estar na igreja. Mas algo aconteceu. E você primeiro se separou do seu grupo. E depois você acaba se separando de Deus. E acaba dizendo, não, eu oro, eu faço, não sei o quê. Mas você não está cumprindo uma das coisas que é se reunir. Porque isso foi Jesus que falou que a gente fizesse, Paulo ainda diz, né? Não deixem, não sejam como aqueles que não se reúnem. Então é uma armadilha. E você acaba tendo a sua asa quebrada. Você vai deixando aquilo crescer no coração, crescer na mente. E aí você vai e futuramente você pode largar o arado. Você pode não fazer mais aquilo que você sabe que precisa e que deve fazer. Você perde a comunhão. Você perde até a vontade de agradar a Deus. Porque quando você faz aquilo que você sabe que tem que fazer, você agrada a Deus. Você perde a vontade de adorar a Deus. De sentir, né, o Espírito Santo. Tudo porque nós não sabemos trabalhar da forma correta aquilo que nós vivemos. Ter percalços, ter coisas ruins acontecendo, é normal. Isso não pode virar um obstáculo, tá? Nem na sua vida, nem na vida de alguém que está ao seu lado, né? Nós muitas vezes, né, pensamos, né, e aí a história de Jó é o máximo, né? Aliás, a gente nunca pensa em perder as coisas. Mas acontece. E quando a gente perde muito, qual é o sentimento que vem? Deus está me castigando. Não necessariamente. Em Hebreus está escrito que ele castiga, tá? Só para o pessoal que aprendeu aí que não peca e nem Deus castiga, está escrito lá em Hebreus. Que Deus castiga aqueles que ele ama, tá? Então depois você procura amar e castigo, você vai achar o versículo. Mas entenda, não necessariamente está acontecendo um monte de coisa ruim na minha vida, e isso está atrelado a algo que eu fiz. Jó era o caso. Então, mas o problema não é o que está acontecendo. O problema não é esse. O problema não é o agente de quem está fazendo alguma coisa. O problema é o nosso caráter cristão. Sabe que caráter, né? Tem o mau caráter, o sem caráter e o bom caráter, né? Não sei se você sabe, mas o sem caráter significa que ele não é nem bom nem mau, ele não tem caráter, ou seja, ele não tem uma constância em alguma coisa, né? Mas o caráter cristão é você agir como sabe que tem que fazer. E aí você vai ter o caráter cristão. Mas aí você é abalado, aquilo vira uma cicatriz, vira um problema e você não consegue nem olhar para a cicatriz. E você não consegue passar por aquele problema. Você, sabe, aquilo vira uma dor muito grande em você. Só de olhar, você não pode tocar porque dói. Olhar porque dói. Sabe o que vai acontecer com você? O seu repórter, Esso, né? Ele está lá anotando, o seu repórter demoníaco, ele está anotando, e ele vai conseguir te esfriar e te derrubar. E a gente não pode deixar que isso aconteça, a gente tem que ser mais inteligente. Inteligente no sentido de fé. É inteligente, usar a inteligência a favor daquilo que você acredita.
porque senão você vai ser derrubado. E aí você vai, muitas vezes, né, sentir dor, sentir vergonha. Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo, aí fica com vergonha. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, você fica com vergonha. Não pode, porque você vai se fechar. Seja com dor, seja com medo, seja com vergonha, você se fecha. E quando você se fecha, você tem uma limitação na sua vida muito grande. Eu tenho uma prima, ela não deve estar assistindo, não vai assistir mesmo, então não tem problema. Eu tenho uma prima que ela mora na Lagoa, num prédio. Eu vou chutar que o prédio tem uns 20 andares, e ela foi muito sábia e escolheu o 15º andar para morar. E ela não anda de elevador. Não, estou brincando. Isso é a casa dos parentes, né? Ela mora aqui, num condomínio perto daqui, mas em casa. É um andar só para ela subir. Mas quando ela vai na casa da irmã, que sim, mora na Lagoa, no 15º andar, é alto. Ela tem que subir de escada. Só que ela agora já está mais idosa, ela é mais velha que eu. Estou com 60, vou fazer 61. Eu vou chutar que ela deve ter uns 67. E está mais parruda do que eu. Imagina ela subir essa escadaria toda. E ela nunca foi atleta, nunca malhou. Eu sei, porque eu conheço, né? Então nunca malhou, nunca foi atleta. Limitação da vida. Sabe o que vai acontecer? Uma hora, ela não vai mais na casa da irmã. Vai ter uma hora que esse relacionamento pode até esfriar. Sabe por quê? Porque ela vai pedir sempre para a irmã, vem aqui em casa. E a irmã, uma hora, vai encher o saco. Perdão do termo. E vai dizer assim, não vou não, você que vem aqui, pronto. Vocês entendem como é que age? Você tem uma limitação, é você que faz essa limitação, e você acaba brigando com todo mundo e brigando com o próprio Deus. A gente não pode deixar que os problemas ganhem volume na nossa vida. A gente tem que fazer o contrário. Tem que minimizar os problemas para a gente não deixar de voar. E quando ele estiver minimizado, sabe o que vai acontecer? Você vai voar por cima dele, porque ele agora é pequeno. Como é que está o seu problema? O seu maior problema, como é que ele está? Ele é um grande muro ou você conseguiu reduzir ele a um tijolo? Que mesmo a pessoa mais gorda consegue pular. Um tijolo consegue, né? 10 centímetros. Depende do padrão, né? Mas 10 a 15 centímetros você consegue pular. Mas se você deixa a coisa ganhar volume, ele vai virar uma barreira para você. E aí você começa a não transpor mais esse problema. Olha para mim, todo mundo. E daqui a pouco você não transpõe problema nenhum. Porque aquilo vai afetando você. Aquilo vai entrando, corroendo. Então ouça, o seu problema. Atenção, não me batam, tá? Por favor, não joguem pedra. O seu problema é pequeno, por maior que ele seja. Agora eu vou completar, né? Diante de Deus. Ponto. Todos os problemas são pequenos. E o que nos basta fazer? Esperar no Senhor. Mas esperar no Senhor significa ter fé, tá? Esperar no Senhor. Então não deixe uma experiência ruim, dolorida, virar uma asa quebrada, tá? Preste atenção nisso. Jó, ele passou por período difícil, muito, muito difícil, né? E ele, né, só foi superado em problemas por Jesus, como eu falei, tá? Eu não separei o versículo, mas está o versículo, se eu não me engano, no livro de Atos, falando que Jesus foi o que teve maior problema nesse mundo. Ou seja, o que mais sofreu nesse mundo foi Jesus, tá? Eu estou te afirmando que isso está escrito na Bíblia. Mas, o que acontece? Nós precisamos entender que Deus cura, liberta e santifica. Lembrei de uma música. Cura, liberta e santifica. É uma musiquinha rápida da comunidade. Alguma comunidade, acho que é da Zona Sul. Eu não vou lembrar o resto da música, mas é só isso que eu olhei aqui a sequência e falei assim, tem uma música com isso. Cura, liberta e santifica. Né? Então, Deus faz isso, cura. Emocionalmente, eu estou envergonhado do meu pecado.
Eu estou envergonhado de alguém que peca, que é meu parente. Meu pai foi acusado, não sei, meu pai é falecido, tá? Meu pai foi acusado de pedofilia, está preso. Aí você, sabe, você fica com vergonha pelo seu pai. E aquilo, não, as pessoas sabem, saiu no jornal. E começa o problema. A gente não pode deixar cura espiritual, cura emocional e santificação. A gente precisa passar por essa libertação, né? Se é espiritual, chama-se libertação. Cura emocional, cura física, libertação, santificação. Esse é o caminho. Amém? Jó capítulo 42, é só para ele dar uma corrida que ele não estava na posição. Jó 42, 10 a 13. Jó 42, 10 a 13. Diz assim, olha, foi rápido, viu? Depois, eu vou ler aqui que está grande o texto. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Oh, que beleza! E lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Que beleza, hein? Que maravilha! Vai até o 13. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Para aqui, volta só nesse... Preste atenção. Chegou uma hora que estava todo mundo acusando ele. A própria mulher dele disse assim, amaldiçoa o seu Deus e morre. Caramba, agora está todo mundo lá com ele. É assim com a gente também, tá? Quando você está na pior, só Deus que vai te amar, né? Então, todos os seus irmãos e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Continua, por favor. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Ó, eu vou passar por problema, eu quero aplicar a Bíblia, tá? Por favor, um anel de prata ou um de ouro, tá bom? É brincadeira. Então, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Quanto a gente consegue aguardar para ter uma bênção final na nossa vida e ganhar o dobro do que a gente tinha? Quanto a gente aguenta? Ó, na cabeça. Alguma coisa está acontecendo conosco. Aí a gente não consegue enxergar que aquilo pode ser modificado. E aí a gente não espera no Senhor. Mas se a gente esperar no Senhor, pode ser que aquele problema acabe. E daquele problema saia algo maravilhoso. Sabe, isso acontece. Inimigos que se tornam amigos depois que alguém se converte. Quantas vezes já ouvi isso? Né? A pessoa se converte e aí depois vai lá na outra, poxa, eu atazanei a sua vida. Isso aconteceu comigo. Eu fui xingado, né, por alguém, porque eu falei que foi o Espírito Santo que tocou ele, ele me xingou e tal. 30 anos depois ele voltou. Ó, você tinha razão, foi realmente aquilo. Eu só me converti muito tempo depois, mas você tinha razão. Amém. Você acredita que pode acontecer isso contigo? Nunca despreze um inimigo. Nunca amaldiçoe um inimigo. Pelo contrário, porque a palavra de Deus diz que a gente pode romper a chance daquela pessoa se converter. Eu não sei até onde isso vai, qual é o nosso poder para isso, mas é o que está escrito na Bíblia. O que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Então, ore pelo inimigo. Amém? Quem fica olhando para a sua asa quebrada, para a sua cicatriz, fica com um sentimento ruim, se torna um derrotista, um pessimista, e você não pode deixar isso acontecer. Amém? Não deixe que isso aconteça. Não fique olhando para o problema, olhe para o Senhor, olhe para o alto, busque ao Senhor. E o próprio Deus vai repreender aqueles que vierem contra você. Porque ele fez isso. Eu não vou ler por causa do adiantado da hora, depois você lê Jó 42, de 8 a 9, eu vou pular esse texto agora.
Lá está escrito, Deus foi e deu um sarrafo, repreendeu aqueles homens, tá? Quem é cristão, servo... Ele botou, não precisa botar não, pode tirar, por favor. Quem é cristão, servo do Senhor e tem uma asa quebrada, acaba se recuperando, acaba levantando e segue em frente. Eu vou repetir. Quem é do Senhor, servo do Senhor, cristão que tem uma asa quebrada, acaba se recuperando, acaba levantando, acaba seguindo em frente. Filipenses capítulo 3, versículo 13, você está cansado de ouvir, mas é porque se enquadra exatamente nessa palavra. Filipenses 3, 13 e 14, por favor. Olha só o que está escrito. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Ó, por favor, 14. Ah, não, ainda tem a continuação. Esquecendo-me, para aí, não muda não. Esquecendo-me, sentimentalmente, tá? Porque você vai lembrar do fato. Historicamente, você vai lembrar. Cronologicamente, você vai lembrar. Mas aquilo não pode criar amargura. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, para alcançar o alvo, para prosseguir para o alvo, eu tenho que esquecer. Eu tô mudando alguma coisa? Estou inferindo? Não, né? Bota o 13 de novo para mim, por favor. Esquecendo-me, só se, muda agora para o 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Gente, isso é uma verdade. Eu preciso esquecer, preciso perdoar para seguir em frente. Nós precisamos fazer isso. Porque uma das coisas é que após você não permitir que a sua asa quebre, eu não posso nem levantar muito, né? Que a sua asa quebre, porque está doendo. Após não permitir que sua asa quebre, está bem representado uma asa quebrada? Muito obrigado. Então, não permitindo que a sua asa quebre, as coisas que estão acontecendo, a sua dor, por exemplo, não vai impedir que a sua asa quebre, a sua dor não vai permitir que sua asa quebre. E aí você vai fazer o quê? Abençoar o nosso próximo. O nosso próximo não busca Deus. O seu ex-namorado, eu vou falar assim, ex-namorado, porque aí, né, pega pouca gente aqui. Seu ex-namorado, que você tem algum problema, você tem que perdoar. Porque você pode ser, você pode ser aquele que tem que falar do Senhor para aquela pessoa e abençoar aquela vida. Ele não sabe, muitas vezes, buscar o Senhor. Ou ele acha que busca e não busca pelo que ele fez, sabe? O ser humano é muito confuso, muito complicado. Mas, não interessa o que está de fora. Não interessa se o cara fez por ignorância, se ele fez porque ele era mau caráter, se ele fez porque não tinha entendimento. Não interessa. Interessa você abençoar. E se você é um cristão com asa quebrada, você não consegue abençoar ninguém. Você vai viver uma vida de amargura, uma vida aquém do que Deus quer. Deus quer algo para você e você não alcança, porque você está com a asa quebrada. Ele quer que você suba. Asa quebrada, você consegue ficar no puleiro em pé. Não chamei você de galinha, não. Eu não sei se os outros animais são puleiro também. É por isso que eu falei puleiro, tá? Um pássaro bonito, sabiá. Né? Você é um sabiá, no puleiro ele fica. Desculpa, puleiro, né? Mas é que não veio outro nome. Você fica lá na madeirinha, pronto, na madeirinha, você fica lá na madeirinha. Mas Deus quer que você saia da gaiola, e você não consegue, é porque não consegue.
porque a gaiola está pendurada. Se você sair, você morre com a asa quebrada. Tudo passa, tudo passa, Alguns diriam, não, eu preciso de inteligência emocional para chegar aí. Eu acho que você consegue burlar, mesmo não tendo inteligência emocional. A sua fé vai lá e compensa e você consegue fazer. Mesmo sendo fraco emocionalmente, é isso que eu quero dizer. Você consegue fazer. Mas, você precisa entender a palavra, viver a palavra, e aí você vai voar com asas, como águia. Amém? E aí você vai viver uma experiência como Jó. Foi todo mundo comer na casa dele. Eu fico imaginando os meus inimigos vindo na minha casa, né? Comer na minha casa. Eu não tenho inimigos, mas alguns não devem gostar de mim, né? Vamos dizer assim, os que não gostam de mim. Aí vem todo mundo comer na minha casa, depois que eles virem Deus fazer uma maravilha na minha vida. Vai acontecer contigo. E eles vão se converter. Mas para isso, o primeiro passo é você não deixar sua asa ficar quebrada. E para terminar, vou voltar ao primeiro versículo que a gente leu, que é Jó 42, 16 e 17. Jó 42, 16 e 17. Depois disso, a Maria, tem Maria aqui, tem várias Marias aqui, né? Não estou falando nenhuma Maria não, tá? Isso é hipotético. Depois disso, a Maria viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Ou seja, viveu tanto para ver até a 4ª geração. Pode mudar. E então morreu em idade muito avançada. Avançada e feliz, tá? Não é avançada com Alzheimer, é avançada e feliz. Acabou aí? 17 é só isso? O que nós precisamos? O que nós precisamos? O que nós precisamos, gente? Estou forçando a barra de propósito, eu sei que vai sair um monte de resposta. O que eu quero dizer para você é o seguinte: começa por resolver os seus problemas sentimentais, emocionais, que estão ou podem estar abalando o seu espiritual. Nós precisamos resolver, tá? Como eu falei, acho que foi na semana passada, né? Quando eu era criança, eu fiz algo, até induzido por um amiguinho, né? O amiguinho chegou e falou, faz lá, e eu fiz, né? E depois de muitos anos, eu cheguei para um tio meu e falei, eu afanei selos da sua coleção. Reação dele, não tem problema não, nem precisava ter falado comigo, pô, meu tio era demais. Falecido já, infelizmente, né? Irmão dessas duas que eu falei, agora se alguém ouvir, vai fechar o balão aí. Vou conseguir descobrir quem é. Sensacional. Sabe, eu acho que aquilo foi um bom testemunho para ele. Eu acho. O que esse cara está fazendo isso? 55 anos depois. Foi 55 anos depois. Deus precisa curar você, para que você abençoe a quem está à sua volta. Abençoe sendo crente ou não. Abençoe você para que você possa abençoar as vidas que estão à sua volta. Quiçá você não quebrar uma asa e acabar se afastando de Deus, porque teve um problema com o ser humano. Um dia desse eu perdi a oportunidade de falar com uma pessoa, depois é que eu pensei, né? Na hora eu não pensei, conversando, numa festa de casamento, com uma pessoa, e quebrou a asa e está afastado. E eu perdi a oportunidade de falar uma coisa que eu aprendi. Os principais problemas que a gente tem na nossa vida estão atrelados ao nosso pai. Não é nem a nossa mãe, é o nosso pai. Porque nós, seres humanos, somos burros, desculpa a palavra, mas somos burros. Né? Coitado do burro, não tem culpa, né?
somos tacanhos. E a gente transmite, mesmo sem querer, o sentimento que nós temos do nosso Pai para o nosso Pai Celestial. A gente faz como se fosse a mesma pessoa. A gente não sente isso, mas a gente faz isso. Então, se você teve problema com seu pai, aí todos os problemas com sua mãe, qualquer um, você tem que deixar isso no passado. Esquecendo-me, eu sigo para o alvo. Amém? Esqueça nessa manhã. Amém? Pode vir o pessoal do louvor. Esqueça, para que Deus possa abençoar. Nós vamos cantar um louvor. Senhor, nosso Deus e Pai, nos ajuda, Senhor. Que nós não tenhamos um conceito de nós mesmos maior do que deveria, porque nos impedirá de nos quebrantar, Senhor. Mostra quem nós somos, Senhor, para que a gente não se ache melhor do que ninguém, a ponto de não querer perdoar essa pessoa, mas pelo contrário, mostra quanto nós somos, Senhor, devedores a Ti, quanto somos pecadores, quanto somos maus, quanto somos egoístas, Pai. E que a nossa satisfação não seja nós sermos perfeitos e não pecadores, que a nossa satisfação seja que Tu vai nos usar após nos transformar, Senhor. Pai, aqueles que carregam coisas profundas que não conseguem hoje atingir outros por causa disso, ou até mesmo aqueles que magoaram essa pessoa, Pai. Ajuda, Senhor, para que a gente possa, Senhor, ser como uma flecha e acertar o alvo, Pai. Ô Senhor, venha com Teu Espírito Santo agora, Pai. Continua sondando, continua falando, Senhor. Continua, Senhor, a partir do nosso pedido, nos transformando. Ô Senhor, e que a gente seja usado, Pai. E que a gente seja tão forte, ou tão inteligente, ou tão desprendido, que a gente faça como está nessa música, Pai. Conforme Tu queres, Senhor. Usa-me, mesmo que seja como Jó, perdendo filhos, bens. Que o Teu Espírito Santo nos mostre que o mais importante, Senhor, é estar na Tua presença, é estar diante de Ti, e não guardar o que guardamos lá fundo, guardado a 7 chaves, porque não queremos abrir, não queremos perdoar, não queremos ser usados por causa disso, Pai. Em nome de Jesus, capacita, perdoa, nos dá capacidade de pedir a Ti perdão. Me perdoa, Senhor, porque eu estou muito abaixo do que Tu mereces, Senhor. Ô Senhor, me ajuda a atingir, Senhor, atingir não só com palavras, mas pelo Teu Espírito, Senhor. Atingir, Senhor, aqueles que Tu vai pôr próximos a mim, Senhor. Os próximos a mim, Senhor. Que eu atinja, Pai. Que eu não fuja como o levita que fugiu do samaritano, Pai. Que eu não afaste o meu próximo. Que eu aproxime o meu próximo, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Faz isso, Senhor. Opera, Senhor. Retire em nome de Jesus aqueles que têm agora como se fosse uma doença emocional, Senhor. Uma falta de perdão por alguém. Essas pessoas talvez não entendam, mas elas precisam entregar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que eles sejam tocados a esse ponto, Senhor, a entregar tudo. Entrega, irmão, tudo ao Senhor. Entrega, minha irmã, tudo ao Senhor.
a sua raiva contida, sua raiva que é lustrada por alguém, entrega em nome de Jesus. E tu vai ser abençoado que nem Jó foi. Oh Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, nos cura, nos liberta, nos santifica, Pai. Amém. Vamos cantar mais uma vez para terminar. Oh Senhor, obrigado, Pai, por nós termos, Senhor, a Tua presença entre nós, por nós termos, Senhor, a oportunidade de conscientemente, Pai, recorrer a Ti, aumentar nossa fé, largar pecado, largar, ó Pai, coisas que atrapalham o nosso relacionamento com os seres humanos e contigo, Pai. Obrigado por esse dia. Nos traga para ouvir a Tua palavra à noite, Senhor. Oh, Pai, é o que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.